Fala meu povo, tudo bem com vocês? E nesse vídeo você vai saber quem é o jogador do Corinthians que teve a oferta aí de 14 milhões de euros. Você também vai ver a polêmica em cima do Mateuzinho, por que ele não jogou contra o Santos no clássico do domingo. Também você vai ver jogador do Corinthians na pré-lista de convocação e José Martínez cavando uma grande expulsão a favor do Coringão. Fica aqui no Corintiano Informa e veja essas notícias agora. Pessoal, eu tô igualzinho esse torcedor aí, mano. Na boa, mano. Se fosse meu time, ia tá muito puto, mano. O cara não jogou ontem, ainda foi pra Kings League. Se liga aí. É o rei da Kings League. Tá aí, ó. Mano, se eu fosse torcedor do Santos, ia tá muito puto, mano. Muito puto. Se o pessoal tá esperando esse cara aí ajudar na Copa do Mundo, filho, pode esquecer, porque Neymar é ex-jogador. 21 milhões na conta mensal. Aí ele aí, ó. Santos na zona de rebaixamento afundado e o cara curtindo a final da Kings League, né? Porque pelo menos o time dele na Kings League ganha. Galera, coloquei esse videozinho aqui, ó, retrô, do Marcelinho falando do Rincon, pra gente começar a falar do Coringão. Mas é sério, mano. Esse vídeo aqui parece com alguma coisa que aconteceu faz pouco tempo no Corinthians. Presta atenção aí pra vocês verem. E o lance contra o Sport, lembra aquele lance contra o Ilha do Sport? Retiro, né? Primeiro o Fred Rincon, o saudoso Rincon, nosso capitão, às vezes tinha falta de longe, ele, não, está muito longe, não tem força, pé pequeno, bola não chega. Eu falei, vai pra casa do caralho, negão, porra, vai a merda, não chega o cacete. Eu falei, Vampeta, essa porra não tem DVD na casa dele não, porra. Ele, não adianta falar com o Vampeta, quem manda sou eu. Eu falei, mas eu sou o capitão aí, por pouco tempo. Eu fazendo falta ali, ganhei um cartão amarelo no primeiro tempo. Eu escutando o Vanderlei do banco. Se for expulso, tá fudido. Aí eu fiz uma outra falta, aí o Rincon virou pro juiz, ó, tá vendo? Tá vendo? Ó o que ele faz, pode dar lá a tarjeta. Eu cheguei e falei assim, ô Vampeta, essa porra é maluco, mano. Ele tá falando com o juiz pra dar amarelo na gente. Aí aquela falta de longe, eu coloquei pra bater ele, não. Eu falei, sai. Eu falei, não vai, vamos. Eu, se daí, gritei ele, não, grita com o Fred. Eu falei, cara, não posso errar essa falta. Se eu errar essa falta, esse negão vai me comer no meio. E eu, três dedos, ela entra. Ele me pega pela mão aqui, me arrasta na grama e falei, irresponsável. É um pé de guerra do caramba esses caras, né? Faltando um minuto, o Mirandinha sofre o pênalti, o Edilson corre no meu vídeo e fala, rola no meio. Aí ele, tô vendo vocês dois. Sempre vocês dois aprontando. Sempre. Joga a sério. Ó, o Edilson, rola essa porra, tá 1-0. Perder, dane-se, não tem erro nenhum. Eu venho e enrolei devagarzinho. Goleiro Caio Bosco, gol. Pô, 2-0. Entro no vestiário, Vanderlei, irresponsável. Você não pode bater o pênalti assim. Ó, o Fred, tá vendo como eu tô certo? Tá vendo? Agora, o Marcelinho... Se liga no Luxemburgo, mano. Isso é clássico, velho, do Luxa. Se liga aí. Forma dele bater o pé. Você não gosta muito disso, né, Vanderlei? Eu acho que ele tem uma qualidade que pertence a ele de bater pênalti e não precisa fazer isso. Mas o dia que ele perder, ele vai assumir toda essa responsabilidade por ter batido dessa forma. Eu acho que é melhor ele bater de uma forma diferente, tá certo? E se acontecer do goleiro pegar, não é a irreverência, sim a qualidade do goleiro. Então eu gosto da coisa mais diferente, eu gosto da coisa com mais seriedade. Agora, ele tem que saber que ele está assumindo uma responsabilidade muito grande batendo dessa forma. Se amanhã trouxer um prejuízo, ele tem que arcar com esse prejuízo, tá? Se ele perder um pênalti batendo com seriedade, não me incomoda que isso faz parte do futebol. Agora, batendo dessa forma, de repente, pode trazer algum tipo de problema. Muito obrigado, Luciano. Desculpe Valeu. pela demora. Não, mas valeu. A declaração mais importante do que essa é impossível, né? Muito bem, aqui terminou dois. Galera, vê se não parece a questão do Memphis Depay. É aquele negócio. Você quer bater dessa forma, você tem liberdade, você pode bater. Só que no dia que você perder, você vai trazer um prejuízo pro clube. E você vai ter que assumir esse prejuízo. Então, basicamente é o que aconteceu com o Memphis. É o que o Luxemburgo cobrou o Marcelinho. Mas Marcelinho, cara, eu vou falar. Bola parada, o Marcelinho era gênio, mano. Gênio, Marcelinho jogava demais, cara. Galera, uma das polêmicas que apareceram aí no final de semana foi a questão do Mateuzinho. Mateuzinho machucado. Mateuzinho não aparece. O que aconteceu com o Mateuzinho? O Dorival responde aí. Nairo Rodrigues, da Central do Timão. O presidente Augusto Melo, na última sexta-feira, concedeu entrevista coletiva aqui mesmo na Neoquímica Arena e citou que não vai medir esforços para contratar na janela do meio do ano. Você já tem a noção dos reforços que vai pedir para o presidente Augusto Melo em relação a setores? Essa entrada do Félix Torres pode ser um indício que a lateral direita é um dos setores que mais preocupa? Obrigado.
Eu falei que o Léo tinha jogado e 2 dias e meio eu não ia colocar em campo de maneira nenhuma, tendo um jogador perigosíssimo pelo lado, como é Soteldo, um jogador de 1 para 1 impressionante. Então eu busquei uma opção. Se não fosse Félix, seria um outro atleta com certeza, mas não teria sido o Léo nesse momento. Tivemos um problema sério com o Matheus. Eu vou tentar saber o que realmente aconteceu, porque não pode. Ele viajou para o jogo do meio de semana e de lá para cá não treinou até então, e de repente ele nos pegou de surpresa vê-lo cortado do treinamento de sexta a sábado e naturalmente sem condições de vir para o jogo do domingo. Com relação a contratações, eu converso isso diariamente com o Fabinho, trocamos ideias a todo momento. O Corinthians está atento ao mercado, tudo dentro das possibilidades do clube, mas é natural que esses movimentos acontecerão na hora certa, respeitando todos os profissionais que aqui estão e naturalmente tentando melhorarmos ainda mais a qualidade do nosso grupo. Informação legal pra gente compartilhar com vocês é essa daí, ó. Pré-lista de Carlo Ancelotti coloca Hugo Souza na pré-lista de convocados para a seleção brasileira. Cara, eu acho muito legal. Hugo Souza merece, na minha opinião, como o Yuri Alberto merece também. Se você for olhar os centroavantes do Brasil mesmo, cara, o Yuri Alberto é para ser convocado. Até porque eles têm mania de convocar europeus, mano. Os caras não fazem gol nem lá, imagine pela seleção brasileira. Então, legal demais ver o Hugo Souza na pré-lista. Tomara que o Yuri Alberto seja convocado por Carlo Ancelotti. Lembrando, os caras vão fazer o treinamento da seleção brasileira no CT do Corinthians. E o primeiro jogo dele dentro do Brasil vai ser na Arena do Corinthians. Esse vídeo aí, gente, é do José Martínez. Pra ver, que assim, ficou uma dúvida se o Martínez tinha cavado ou não a expulsão do jogador do Santos. Eu achei que ele deu uma cavada lá, monstra, mas vamos ver o que ele fala. O Escobar tava amarelado e aí faz aquela provocação ali para ele tomar o segundo e ser expulso. No, yo no sabía, de verdad que yo no sabía, pero en el momento que estaba hablando con él mismo me dijo que no le dijera nada porque él tenía amarillo y no quería hablar conmigo, y ahí fue donde yo seguí atacando y seguí hablándole y cayó en mis manos, pues. Pero nada, todo quedó ahí, eso son cosas del partido, aquí gana el más vivo, esta vez nos tocó a nosotros y bueno, ya pudimos ganar. Você já sabia que o Escobar tava amarelado e... Vamos lá para as atualizações aí de Rodrigo Garro e Memphis Depay. Eu acho sempre importante porque são dois atletas que fazem uma falta violenta no Coringão. Se liga aí. A condição atual do Garro e se essa situação do Memphis ela é grave, se pode, por exemplo, até gerar uma questão cirúrgica, já que foi ligamentar. Não tem questão cirúrgica, eu estou até me adiantando. Graças a Deus, né? Não tem essa necessidade. Memphis, ele teve uma torção muito forte no tornozelo, inchaço grande, absurdo até. Talvez tenhamos aí no meio de semana já em condições de poder iniciar trabalho. Ele está tentando acelerar o máximo possível. Hoje já estava bem mais enxuto, mas ainda talvez não em condições. Garro começa a voltar agora ao trabalho, praticamente aí iniciando essa transição. É um fato importante, confiamos aí que ele recupere o mais rápido possível, na totalidade a sua melhor condição, e quem sabe ainda possamos tê-lo aí por 1 ou 2 partidas antes da virada, tanto da data FIFA quanto da parada para o Mundial de Clubes. Então, galera, vamos saber agora quem é o jogador aí que o Augusto Melo comentou na semana passada em coletiva, falando que teve um jogador da base do Corinthians que nunca jogou pelo profissional e 17 anos, que tinha uma oferta de 14 milhões de euros. Vamos dar uma olhada nisso aí. E é esse aí, ó, Gui Negão, tá? Sem negócio, Corinthians recusa a proposta de 14 milhões de euros de time francês por Gui Negão, mano. É o Montpellier da França, né? Augusto Melo, presidente do Corinthians, afirmou na última sexta-feira que recusou uma proposta de 14 milhões de euros, ou quase 90 milhões de reais, por um jogador de 17 anos da base, mesmo sem citar nomes. O meu timão descobriu que se trata de Gui Negão do Sub-20, tá? A reportagem apurou que o atacante de 18 anos foi alvo do Montpellier da França. O negócio não se concretizou por um desacordo na forma de pagamento.
o Corinthians desejava o pagamento integral da oferta, enquanto os franceses optaram por parcelamento. Apesar da recusa, o Timão segue atento a novas procuras para o centroavante do Sub-20. Existe a expectativa de que uma oferta do futebol italiano chegue à diretoria corintiana nos próximos dias, sendo que o clube não vê com maus olhos uma possível negociação do atleta. Pedro Silveira, ex-diretor do Corinthians, financeiro do Corinthians, chegou a falar em abril sobre a chance de vender jogadores para ajudar na chegada de reforços. Desculpa, gente, na boa, mano. Na boa. Sendo bem sincero. Você tem uma peça dessa, o Guinegão, centroavante. Se o Montpellier da França tá oferecendo 14 milhões de euros, é sinal que esse moleque tem um bom futebol. Por que não joga e a gente tem que ver uns pés de rato em campo, mano? Fala sério, gente. Vocês sabem disso, mano. Tem jogador no Corinthians que não deveria estar no clube. Vocês sabem disso. Tem jogador que joga no Corinthians hoje que não deveria estar lá. Eu sou a favor de testar a base. A molecada é mais ou menos. Gente, eu prefiro ver o mais ou menos da molecada, que custa pouco pro Corinthians, do que os velhos que custa muito, mano. Gente, não dá. Não dá. Pra mim, chega a beirar o absurdo. Isso é uma falha muito grande do Corinthians. Se o time francês oferece 14 milhões de euros para um atleta do nosso clube que nem jogou pelo profissional, como, mano? Como que o Coringão não usa esse atleta no profissional? Quem vê pensa que a gente tem um banco de reserva fabuloso. Por exemplo, no jogo de ontem, poderia ter jogado Guinegão e Yuri Alberto. Guinegão poderia fazer a do Memphis ali. Quem garante que esse moleque não ia jogar bola? Gente, tem jogadores no Corinthians que a gente já sabe o que dá, mano. Você já sabe o limite do Romero, você já sabe o limite do Charles, do Elmaná, do Alex Santana, do Rian. Tem vários atletas que a gente já testou várias vezes e a gente sabe o limite dos caras. E não é desmerecimento nenhum. Mas um moleque da base chegar e jogar no profissional, isso que o Dorival tem que fazer. O Dorival não tá com nenhuma cara que vai fazer isso, tá? Essa é a realidade. E além do Guinegão, tem o Dieguinho, que é bom jogador. Tem o Denner, o lateral esquerdo. O Corinthians tem bons atletas, sim. O Sub-20 não tá bem no Brasileirão da categoria, não tá. Mas o Corinthians consegue retirar pelo menos 3 a 4 atletas bons para jogar o Brasileirão. Agora, a gente prefere continuar jogando com os caras que estão lá há muito tempo e não rendem nada, do que dar chance pro moleque da base. Então vamos lá, gente. Vocês viram aí as questões do Corinthians aí. A gente botou um vídeo retrô lá, antigão, pra gente poder lembrar um pouquinho da história do Corinthians. Mas o futuro do Corinthians é esses moleques da base, gente. Não tem muito o que falar, né? O que me irrita muito no Corinthians é a questão do Corinthians não utilizar a base, mano. Tem que utilizar. Ontem foi um jogo mais ou menos, né, mano? O primeiro tempo foi muito ruim do Corinthians. Segundo tempo, o Corinthians já voltou bem melhor, pressionou, jogou melhor, né? Jogou como mandante realmente, que no primeiro parecia que o Corinthians estava fora de casa. Teve bons jogadores, alguns jogadores que jogaram uma boa partida ontem. Eu colocaria o destaque como o Martins, o Yuri Alberto. Bons jogadores, até o Félix Torres ontem jogou bem, apesar de eu achar que o Félix Torres não deveria jogar pelo Corinthians, mas ontem ele teve uma boa partida, uma boa apresentação. Achei o esquema tático esquisito. Uma hora era um 3-6-1, do nada no campo ele modificava com 4-4-2 quando o Félix Torres sendo um lateral direito. Isso me deixa pensativo se isso é bom para o Corinthians, mano. Eu tento entender que não, mano, tá? Eu vou pelo lado que não é muito positivo pro Corinthians. O Corinthians joga dentro de casa, o Corinthians tem que ganhar, tem que ir pra cima. Não dá pra você jogar lá atrás esperando o adversário. Não interessa se é o Santos. Se a gente faz isso com o Santos, que é o penúltimo colocado, você imagina contra os outros, né? Então, agora o que pega bastante, gente, pra mim, são dois questionamentos. Mateuzinho, o que aconteceu com o Mateuzinho? Porque é uma polêmica mesmo. O treinador do Corinthians, Dorival Júnior, falou que não sabe o que aconteceu com o Mateuzinho. Se o Dorival Júnior, que tá lá no Corinthians, não sabe, imagine nós, mano. Nós estamos ferrados, mano. O que aconteceu com o Mateuzinho? O que foi? Foi pular carnaval, se machucou? Não era pra ter treinado, treinou e se machucou? O que aconteceu, gente? Mateuzinho está lesionado, né? Na teoria. Na prática, a gente não sabe o que aconteceu. E faz falta. O Mateuzinho não é tudo isso. Gente, é o melhor lateral que tem direito hoje no Corinthians.
Então, assim, faz falta. O Corinthians não tem um lateral à altura. Tem o Elmaná que tá bem abaixo. O menino tá voltando, tá tentando, né? Agarrar essa oportunidade, mas por enquanto tá devendo, mas tá lá. Agora, pra mim, Mateuzinho é uma polêmica danada, não sei o que acontece. O Corinthians negar 14 milhões de euros pra um menino da base, eu também acho estranho. 14 milhões de euros é dinheiro pra caramba. Às vezes você não consegue vender nenhum jogador profissional por 14 milhões de euros. Se você vende e fica com 30% do passe, alguma coisa assim, uma futura venda, bacana, tem que vender, mano. Mas o que me chama a atenção é por que não usa esses caras lá no profissional. Se um time francês, cara, o cara tá observando esse moleque na base, vê que tem futuro pra pagar 14 milhões de euros, quase 100 milhões de reais, por que o Corinthians não usa esse moleque? Tá? Por que não usa? Então algumas coisas aí continuam erradas no Corinthians. Eu não curto tanto, mas faz parte, gente. A gente vai ter que aceitar. O Augusto Melo faz o que bem quer do Corinthians, o que acha que tem que fazer, e o corintiano fica aqui esperando sempre que o Corinthians evolua, dentro e fora de campo. Galera, a gente não pode ter, voltando à questão do Mateuzinho, a gente não pode ter atletas machucados sem você nem saber o que aconteceu, principalmente na questão do técnico, tá? Agora, o que a gente pode esperar de um futuro do Corinthians é uma melhora, mano. Isso pra mim eu acho que vai melhorar. Porque o Garro tá pra voltar, o Memphis tá pra voltar. Na minha opinião, os dois só voltam contra o Huracan na próxima terça-feira, na outra terça-feira, porque essa semana o Corinthians joga quarta-feira contra o Novo Horizontino, Copa do Brasil, e sábado contra o Atlético Mineiro. Poderia voltar contra o Atlético? Poderia, se o campo fosse um gramado normal, mas é sintético. Eu duvido que o Corinthians vai botar os caras logo no sintético. Então, provavelmente a gente vai contar com esses dois atletas que fazem muita falta, mas muita falta mesmo. Só na semana que vem contra o Huracan a decisão pela Sul-Americana. E o Corinthians precisa, de todo jeito, uma vitória simples para se classificar para as oitavas ou então se classificar para os playoffs, né? Uma vitória simples, vamos para os playoffs, uma vitória de 4 gols de diferença, aí o Corinthians já vai direto para as oitavas de finais da Sul-Americana, tá bom? Galera, peço para você se inscrever no nosso canal, deixar o like, peço também que você compartilhe esse vídeo com seus amigos corintianos. Muito obrigado por tudo, não esquece de deixar nos comentários aqui o que você está achando dessas polêmicas aí, venderia ou não o Guinegão. Muito obrigado por tudo, valeu!